Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Está escrito assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, os grandes e os pequenos, as aves dos céus. Arrependo-me de ter feito tudo isso. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todo o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver que a terra estava corrompida e toda a humanidade se corrompeu na conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista ela de piche por dentro e por fora. Amém? Até aqui. Mais uma vez convido a fechar os olhos. Pai, muito obrigado por tudo que nós já vivemos. Agora iremos experimentar um tempo onde a sua palavra vai ser ministrada aos nossos corações. Eu quero me colocar como um canal, que o Senhor venha fluir através de nós e nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor deseja comunicar no coração de pessoas. Eu declaro em nome de Jesus mentes cativas ao Senhor, corações como a boa terra, preparada para receber essa semente e que frutos sejam gerados. Eu declaro em nome de Jesus mentes cativas ao Senhor, ouvidos atentos, e que o seu nome hoje nos conduza para mais perto de Ti. E eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos no mês de maio. E é muito comum, durante todo o mês, nós falarmos sobre o tema família. E eu tenho certeza que em algum momento, ao ouvir as diversas pregações que nós já fizemos, veio algum tipo de questionamento ao seu coração. Ou quem sabe, você não teve a oportunidade de ouvir nenhuma mensagem, mas você já tem um conceito formado sobre a família. Quem sabe de traumas que você viveu, experiências que no primeiro momento não foram bem digeridas. Quem sabe você, de alguma forma, já perdeu a expectativa e acha até que a família é um projeto falido. Nós vivemos num tempo onde, de todas as formas, tentam descaracterizar o real valor da família. Tentam colocar a relação homem e mulher como algo frágil, perecível, descartável. Mas, quando nós percebemos o verdadeiro sentido da família, nós vamos ter a dimensão do que uma família significa para Deus. A família foi a primeira instituição que Deus criou. Foi algo que foi gerado no seu coração e colocado na vida de Adão e de Eva. Mas, quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, nós percebemos que existe uma luta muito significativa. Satanás, do reino das trevas, do diabo. Existe um combate que nós, como família, vivemos todos os dias. Por isso nós precisamos, à luz da palavra, entender que existe uma bênção também que foi liberada sobre as famílias. Existe uma bênção que foi liberada sobre a sua casa. Existe uma bênção que foi liberada dos céus sobre o seu casamento. Mas, para eu acessar esse lugar, eu preciso entender que a minha casa, que a minha vida, que a minha família tem que estar guardada no Senhor.
O grande problema é que muitas vezes nós tentamos lutar com armas carnais. Nós buscamos combater, lutar contra os dardos inflamados do inimigo com as nossas próprias forças. E nós padecemos. E todas as vezes que nós padecemos, a gente acaba acreditando, nos limitando a pensar que não tem mais jeito. Afinal, olha o contexto que eu vivo. Eu tento balizar a minha vida com a vida de pessoas que ainda não tiveram um encontro com a verdade que eu tive. O texto que eu li é um texto muito conhecido, mas ele é carregado de verdades muito profundas sobre um homem chamado Noé, um sacerdote. Um homem que mesmo em um tempo de corrupção, um homem que mesmo em um tempo de apostasia, ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel, ele foi sacerdote do seu lar. Ele permaneceu firme, mesmo tendo possibilidades de ser um produto no meio. Mesmo por diversas vezes sendo tentado a fazer aquilo que de alguma forma ia torná-lo aceito dentro da comunidade que ele estava vivendo. Porque a palavra vai dizer que todos estavam corrompidos. O coração do homem estava cheio de violência. O coração do homem estava cheio de perversidade. Não existia ninguém que desejasse de alguma forma fazer o bem. E isso deixou o coração do nosso Deus aflito. E a palavra vai dizer que o Senhor, ele se arrependeu de ter feito o homem. Teologicamente, o que acontece aqui é um antropoformismo, onde o autor, ele tenta balizar o sentimento de Deus e tornar compreensível na mente humana, colocando em Deus um sentimento que é humano. Então, não quer dizer necessariamente que de alguma forma Deus, ele queria não quer dizer necessariamente que Deus, nesse momento, teve esse sentimento de arrependimento que nós temos. Porque Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele já tinha noção de tudo aquilo que aconteceria, porque o homem nunca teve condições de entender o Senhor. E por nós termos muitas dificuldades de entender aquilo que Deus quer, nós sempre pegamos caminhos que no primeiro momento parecem bons aos nossos olhos. E, irmãos, muitos caminhos no primeiro momento parecem bons aos nossos olhos e no final é de destruição, de dor, de morte. E a gente vai ver na história da humanidade sempre o homem sendo guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E esse caminho sempre levou o homem para muito distante de Deus. E a gente vai perceber que Deus, de alguma forma, sempre levantou pessoas para que apontassem o caminho, para que a humanidade percebesse que ela estava se distanciando do Senhor. E quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos distanciamos daquilo que nós fomos gerados para ser, daquilo que nós fomos projetados para fazer, algo dentro de nós perde o sentido. Se Deus não estiver nos preenchendo, nós vamos querer nos preencher com outras coisas. Tem pessoas que se preenchem em relacionamentos. Tem pessoas que se preenchem em coisas. Tem pessoas que se preenchem em títulos. Tem pessoas que se preenchem naquilo que elas fazem. Mas é sempre uma busca que no final não vai dar o verdadeiro sentido à nossa vida. Porque nós fomos projetados pelo Senhor para um relacionamento com Ele. E quando o pecado entra, e o texto que nós lemos já é os primeiros capítulos da Bíblia, o pecado causa algo terrível. A primeira consequência é a ruptura da relação do homem com Deus. Depois é a relação do homem com o homem que é interrompida, quando Caim mata Abel. E agora, já fora do jardim, a humanidade novamente volta a crescer. E agora nós temos a geração de Caim, uma geração pecaminosa, mas Deus levantou para si uma outra geração, a geração de Sete. Uma geração, uma casa que louvava ao Senhor, uma casa que se relacionava com o Senhor, uma casa que buscava de todas as formas fazer com que a vontade de Deus fosse estabelecida. Mas em determinado momento,
os filhos dos homens com os filhos de Deus, eles se cruzam. Você já deve ter ouvido essa história. Quem sabe você assistiu a série que está em alta, em Casa de Davi. Existe algo místico que foi criado, que o relacionamento dos filhos de Deus com o filho dos homens são os anjos caídos que se relacionam com mulheres. Mas teologicamente essa hipótese é refutada. O que a palavra está querendo dizer é que os filhos de Deus, os filhos de Sete, os descendentes de Sete, se relacionam com os descendentes de Caim. E agora o pecado, ele se torna algo generalizado naquela geração. As pessoas não querem mais saber de Deus, porque o pecado causa isso na nossa vida. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele coloca em nós uma dúvida se tudo aquilo que Deus prometeu é real. O pecado causa um esfriamento e agora já não existe mais um desejo de vivermos aquilo que Deus tem. É como se ele roubasse a nossa força, as nossas convicções. E agora a gente começa a aceitar viver de qualquer forma. Só que quando isso acontece, a palavra vai dizer que Deus olha e vê um homem chamado Noé. E a palavra vai dizer que Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. E eu pesquisei principalmente sobre essas duas palavras, ser justo e ser íntegro. E eu achei um conceito muito interessante, onde o autor diz que o ser justo é porque as pessoas olhavam para Noé e respeitavam ele pelas suas atitudes. O ser justo trazia sobre ele um olhar das pessoas e um respeito, mesmo diante de uma sociedade decaída, as pessoas olhavam e respeitavam Noé. Ser íntegro era algo que vinha de uma aprovação dos céus. Ser íntegro, o autor coloca como o olhar de Deus para a vida de Noé. Era quando ninguém estava vendo aquilo que Noé era. Um homem que buscava ser santo. E, irmãos, certa feita eu li uma matéria onde dizia que quando o pai da família, ele é cristão, a probabilidade de toda a sua família ela ser cristã é de 86%. Então, isso mostra que quando os sacerdotes se posicionam, possivelmente, os seus descendentes vão ser alcançados também por aquilo que ele acredita. E isso se torna real na vida de Noé. Porque Deus chama Noé e diz aquilo que vai acontecer. Deus revela abrir o seu coração para Noé. E isso é algo que é muito característico no nosso Deus. No livro de Amós, no capítulo 2, Deus vai dizer que Ele não vai fazer nada na terra sem antes comunicar aos seus profetas. Existe um desejo no coração de Deus de se revelar para você. Existe um desejo no coração de Deus de chegar diante de você e falar aquilo que está no seu coração. E muitas vezes nós esquecemos dessa possibilidade. Muitas vezes nós colocamos Deus como alguém muito distante. Nós nos balizamos com Ele em momentos onde nós entramos em Sua presença. Mas, irmãos, a nossa relação com Deus ela tem que ser contínua, ela tem que ser diária, ela tem que ser permanente, ela tem que ser sequencial, algo que teve início, mas nunca teve fim. E talvez o grande segredo para nós termos uma família de sucesso é convidar Deus para fazer parte da história da nossa família. É conduzir a nossa casa para mais perto do Senhor. Mesmo que do lado de fora tudo esteja um caos. Mesmo que as pessoas não acreditem mais no estilo de vida que nós vivemos. Mesmo que as pessoas não acreditem mais, digam que é retrógrado, que é algo obsoleto. Quando nós temos a capacidade de não nos dobrar a esses pensamentos mundanos e entregar a nossa família aos pés do Senhor, nós temos a certeza que estamos sendo guardados. Porque quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha,
Pode vir tempestade. Pode vir terremoto. Nós somos inabaláveis. Assim como o nosso Deus é inabalável. Nós temos a responsabilidade de revelar esse Deus para os nossos filhos. Salmos vai dizer que uma geração conta para outra os feitos do Senhor. Irmãos, eu amo demais conversar com pessoas mais idosas que vieram antes de mim e ouvir daquelas pessoas aquilo que Deus revelou para elas. O nosso grande problema é que nós temos dificuldade de revelar Deus aos nossos filhos. Eu lembro que certa feita eu estava no retiro de adolescente. E aquela molecada lá, irmãos, daquele jeito, né? E eu virei para eles e falei assim: Jesus é muito chato. Todo mundo fez assim, ó. Que isso, pastor? Eu falei, o Jesus que me apresentaram foi muito chato. Um cara muito distante, um cara muito cri-cri. E eu enfrentei diversos problemas, porque eu não conseguia olhar para quem Ele é. E muitas vezes nós não percebemos qual Jesus que nós estamos revelando para os nossos filhos. Se é esse Jesus bíblico, se é esse Jesus salvador, transformador da humanidade, ou é um cara cri-cri, chato pra caramba. Nós não percebemos, mas tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos é absorvido pelos nossos filhos. E se nós não revelarmos para eles esse Deus que é geracional, nós vamos permitir que outras pessoas apresentem alguma coisa para Ele. E depois nós vamos entrar numa luta contínua em oração, pedindo para que Deus faça alguma coisa. Quando na verdade, o que precisa acontecer é os nossos filhos olhar para nós e ver esse Deus que nós servimos. Noé foi visitado pelo Senhor. E Deus falou para Noé aquilo que ele iria fazer. E, irmãos, no primeiro momento parece loucura, porque Deus vira para Noé e fala assim: olha, eu vou exterminar toda a humanidade, faz uma arca. Em Gênesis capítulo 2, vai dizer que ainda não tinha chovido na terra. Então, é bem provável que Noé não soubesse o que significava chuva. Vinha uma relva toda manhã e molhava o campo. E Deus fala para ele a dimensão. Deus fala para ele o tipo de madeira que ele vai usar, o formato. E eu imagino agora Noé chamando toda a sua família e dizendo: olha, Deus mandou fazer isso. Por isso, Noé é considerado um homem de fé, porque ele foi obrigado a construir algo que ele não viu, mas ele tinha uma palavra de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós só queremos construir baseados naquilo que nós estamos vendo. Nós queremos um caminho seguro. Nós queremos ir por um caminho onde tudo faça muito sentido. Mas a maioria das coisas que nós vamos construir em Deus vai precisar que a nossa fé não se baseie naquilo que nós estamos vendo. Porque, irmãos, nós estamos construindo alguma coisa. Todos nós. Todos nós estamos construindo algo. Seja algo físico, seja algo espiritual. Nós estamos em uma constante construção. Agora, a pergunta que fica é se o que nós estamos construindo vai ser algo permanente para que os nossos filhos e filhas usufruam. A pergunta é se nós vamos ter fé o suficiente para, mesmo sem entender o caminho que nós estamos caminhando, nós continuaremos construindo, porque isso é fé. A fé é a certeza daquilo que não se... é a convicção daquilo que ainda não existe. Só que às vezes a gente trata a fé como um sentimento. Quando eu estou passando por alguma coisa, eu ativo o meu modo fé. Cara, a fé é um dom, Tiago vai dizer.
e um dom que não vem de nós. A fé é um dom que vem de Deus. A fé, ela nasce nos nossos corações a partir do momento que eu tenho experiências com o Senhor e Ele vai se revelando para mim. E cada vez mais eu vou tendo certeza de quem Ele é. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, vai falar sobre Noé. E vai falar que pela fé ele construiu um barco e permitiu que toda a sua família fosse salva. Cara, nós estamos construindo também esse lugar. Agora, a pergunta que fica é se o lugar que nós estamos construindo em Deus, ele está sendo projetado para que os nossos filhos, para que a nossa família seja salva, ou se é apenas um lugar. Nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos, que vai exigir de nós muita maturidade e principalmente muito comprometimento, porque aquilo que Deus vai fazer nos nossos filhos vai ser iniciado com o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aquilo que Noé fez na sua família teve o início nele. 1 Pedro vai dizer que Noé era um proclamador da justiça. Ou seja, enquanto ele construía, ele proclamava aquilo que iria acontecer. E muitas vezes, quando nós lemos textos como esse, Deus, Ele mandando um grande dilúvio, exterminando toda uma população, a gente tem um olhar um pouco preconceituoso para Deus, achando, cara, Deus é mau. Mas Deus não é mau, Ele é justo. E algumas vezes nós esquecemos de nos relacionar com esse Deus justo. Nós nos acostumamos muito com esse Deus que deixa a gente fazer o que a gente quer, viver a vida como nós queremos viver. Mas na verdade, a vida ela vai passar como um estalar de dedos diante de nós. Por isso nós precisamos entender que a eternidade já começou nas nossas vidas a partir do momento que nós tivemos um encontro com essa verdade. Nós não podemos viver uma vida achando que viveremos eternamente nesse corpo corruptível. Eu tive uma conversa com uma pessoa ontem e ela falou, poxa, fulana faleceu, né? Cara, é inacreditável. Já se foram 3 anos. E a gente não consegue acreditar que ela morreu, porque todas as vezes que eu vou em determinado lugar, parece que eu vejo aquela pessoa lá, ela vai chegar a qualquer momento. Mas, caramba, já se fazem 3 anos. Aí ela virou para mim e falou assim, a gente pensa que a gente nunca vai morrer, né? E eu falei, só que a nossa vida é tão frágil e tudo pode acontecer tão de repente. Por isso nós precisamos ficar atentos nas sementes que nós temos plantadas, nas escolhas que nós estamos fazendo, se realmente nós estamos vivendo pela fé, se realmente a vida que eu estou levando hoje condiz com tudo aquilo que Deus apontou para mim. Eu lembro que um tempo atrás Jéssica virou para mim e falou assim, fez uma pergunta, amor, como que você sabe que o que você está fazendo é a vontade de Deus para você? E eu queria fazer essa pergunta carinhosamente a cada um que está aqui nessa noite. Como você sabe que o que você está fazendo é o que Deus deseja de você? É uma pergunta simples e complexa, né? E eu olhei para ela e pensei, caramba. E eu respondi, quando eu olho toda a minha história, desde a minha infância, tudo aquilo que Deus revelou para mim, eu percebo que em algum momento eu teria que estar nesse lugar. Porque nessa trajetória, o que Deus tinha para mim passava pelo que eu estou vivendo hoje. E o que eu quero te perguntar, o que Deus revelou para você durante toda a sua história, passa pelo lugar que você está hoje. Você está caminhando em direção, porque Noé, ele
precisou caminhar em direção a uma grande obra. E hoje, como igreja, nós também temos construído esse lugar. Ele precisou acordar os seus familiares, os seus filhos, e ir lá derrubar a primeira árvore. E eu imagino os filhos perguntando a ele: pai, que isso? Não existia embarcação. Era tudo novo. O que será que isso vai dar? O que será que vai acontecer quando nós terminarmos? E Noé não tinha todas as respostas. E nós nem sempre teremos todas as respostas. Por isso nós precisamos caminhar pela fé. Por isso nós precisamos caminhar em um caminho de santificação. Por isso nós precisamos todos os dias, irmãos, olhar para dentro de nós e perguntarmos se aquilo que nós estamos fazendo agrada ao coração de Deus. Os céus têm expectativas na sua vida. Eu acredito muito, com muita força no meu coração, aquilo que nós falamos aqui na apresentação da turma do DNA. Existem talentos que Deus colocou nas suas mãos. Será que aquilo que Ele colocou na sua mão está sendo usado para que o reino dele resplandeça? Independente daquilo que você faz, independente do lugar que você está, será que as pessoas olham para aquilo que você faz e veem o Deus que nós vivemos? Existe um grito silencioso, desesperado, que nós como igreja precisamos ouvir. Das pessoas que estão pedindo socorro, pedindo para que a gente manifeste, através das nossas vidas, a solução que eles têm buscado em tantas coisas. Nós queremos te convidar nessa noite a construir junto com Deus um lugar, uma grande arca. E Noé foi obediente, mesmo não tendo chuva, mesmo as pessoas ao redor dele debochando, apontando. Imagina quantas vezes ele teve que engolir o seu orgulho, ouvir. Imagina quantas vezes eles tiveram dúvidas, mas eles nunca pararam. Nós não podemos parar de acreditar. Nós precisamos crer contra as possibilidades, porque o que nós estamos construindo é algo poderoso demais, é algo que nasceu no coração de Deus. As pessoas não creram na pregação de Noé, as pessoas não acreditaram naquilo que Deus estava revelando, porque o coração do homem estava duro. Nós vivemos em um tempo de muita apostasia, e muitas vezes o nosso coração é alcançado também por essas dúvidas. Muitas vezes nós nos pegamos em um lugar de incredulidade, porque é como se aquilo que eu estivesse construindo não tivesse nenhum desfecho. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: existe um tempo perfeito de Deus para você. Existe um tempo perfeito de Deus para sua casa. Existe um tempo perfeito de Deus para sua família. Mas o tempo perfeito de Deus para o seu ministério não existe, não. É você que vai ter que se posicionar. É você que vai ter que, de alguma forma, dizer: eis-me aqui. E eu carinhosamente queria te provocar essa noite a relembrar tudo aquilo que Deus já liberou sobre você. Eu queria te provocar nessa noite a fazer uma leitura da sua vida, a olhar para a sua história e trazer à memória todas as promessas de Deus que foram liberadas sobre você. Chegou a hora de nós nos levantarmos. Assim como Noé foi a resposta em um tempo, eu acredito que nós somos resposta nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito que
que a partir de uma responsabilidade pessoal, eu acredito que a partir de um comprometimento com os céus, muitas coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Eu creio que você já deve ter ouvido, assim como eu, diversas mensagens. Deus vai fazer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai ser uma semana, vai ser essa semana. E o tempo passou. E nada aconteceu. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem. Existe uma bênção na permanência. Permanecer crendo, permanecer construindo. Porque Noé era tido como louco até o dia que uma gota caiu do céu. E muitos não entendiam, mas era o começo de um novo tempo na humanidade. E Deus escolheu Noé, assim como Ele escolheu você, assim como Ele escolheu a sua família, assim como Ele escolheu a sua casa. Agora a pergunta que fica é: será que nós acreditamos o suficiente para permanecer? E eu queria carinhosamente te convidar a ficar de pé. E enquanto os nossos irmãos vão cantar, eu queria que você se respondesse essa questão. Será que nós confiamos o suficiente para permanecer? Você que está com um familiar, alguém que você ama muito, eu queria que você abraçasse essa pessoa nesse momento. Eu queria que você orasse pela sua casa. Eu queria que você orasse pela sua família. Eu queria que você, como sacerdote, homem, você profetizasse sobre seus filhos. Eu quero te provocar a não aceitar o mundo como as ideologias dizem que é. Eu quero te provocar a não aceitar como as mídias sociais dizem que é. Eu quero nessa noite causar uma inquietação no seu coração, ao ponto de todos os dias você se dobrar diante do Senhor e pedir que Ele guarde a sua casa. Eu quero te provocar para que você entenda que você está construindo algo. E o que você está construindo em Deus vai salvar a sua casa, vai salvar a sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Que os olhos do Senhor, ao estarem sobre a terra, vão achar homens íntegros, homens justos, homens tementes ao Senhor, mulheres posicionadas, mulheres sábias, mulheres que são boca de Deus para declarar na vida do seu esposo. Eu quero te provocar como igreja a se posicionar. Eu tenho certeza que as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a nós e nossa casa. Eu quero declarar que em nome de Jesus, a nossa casa será guardada pelo Senhor. Satanás não tem autoridade sobre os nossos lares. Satanás não tem autoridade sobre os nossos filhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi coroado no lugar mais alto do nosso lar. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a rocha que nós construiremos a nossa família. Eu quero te impulsionar a revelar esse Deus para os seus filhos, a declarar para eles aquilo que Deus te revelou, a falar dos grandes feitos do Senhor, a preparar uma próxima geração para dar continuidade a tudo aquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado. E nós queremos declarar, Pai, que nenhum mal tocará os nossos filhos. Nós não aceitaremos ideologias, nós não aceitaremos nada que não venha do Senhor na vida das nossas crianças. Ah, Pai, nossos meninos serão meninos, nossas meninas serão meninas, serão homens e mulheres tementes ao Senhor, serão bocas de Deus nessa terra, profetas para uma geração, serão como arautos dos céus. Ah, Pai, serão como Josués, serão como Calebes, serão, Pai, como Jeremias,
eles não se dobrarão, assim como Daniel não se dobrou. Nós queremos dizer, Pai, que nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que nós temos a real dimensão, que não é nosso, é do Senhor. Por isso não permita que Satanás toque na vida dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Os nossos olhos vão ver a sua bondade resplandecendo sobre a vida dos nossos filhos. Os nossos olhos vão ver os nossos filhos ministrando verdadeiro louvor ao Senhor. Canções serão geradas nas nossas crianças. Pai, palavras proféticas serão liberadas. Ninguém vai entender aquilo que os nossos filhos estão vendo, assim como o Senhor chamou Samuel, assim como o Senhor chamou Davi. Chame os nossos para perto do Senhor, que nós possamos ser, Pai, como Noé nesse tempo, uma geração posicionada contra o pecado, uma geração que busca a santificação. Pai, troque as nossas vestes para que nós possamos ver o Senhor. Coloque autoridade na vida desse sacerdote, Pai, para ele governar, para ele administrar. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo espírito de divórcio. Nós repreendemos como igreja todo demônio que atua, Pai, na vida de casais, tentando destruir. Marília Padilha, Palma Gira, espírito de sensualidade, Pai, espírito de pornografia, nós repreendemos no meio da nossa casa. Eu creio que hoje nós sairemos daqui bradando nos céus, assim como Josué: vocês podem seguir a outros deuses, mas eu e minha casa seguirei ao Senhor. Nós não nos desviaremos. Acha em nós, Pai, acha em nós esse coração, Pai, acha em nós esse desejo. Coloque em nós uma fome insaciável pela sua presença, uma sede inesgotável em cumprir os seus mandamentos. E eu creio que Cabo Frio vai viver aquilo que jamais viveu, porque o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre esse lugar, e vai começar em casas de homens e mulheres comuns. Vai começar em casas que todos olham e não veem possibilidade de mudança. Vai começar com a restauração de casamento. Vai começar com a liberação de perdão. Vai começar, Pai, com o coração dos filhos sendo convertido aos pais, o coração dos pais sendo convertido aos filhos. Vai começar, e já chegou o tempo, e o tempo é esse, onde nós ouviremos a sua voz e nos levantaremos. E eu oro em nome de Jesus Cristo, aquele que nos leva triunfante, mesmo no tempo de dor, de luta e de escassez. E eu oro em nome de Jesus. Você que pode, aplauda esse Jesus lindo. Glória a Deus!